Olá, hoje continuando a disciplina de habilidades 3 e um assunto bastante conexo, na verdade, com o da nossa última aula de resinas compostas, a gente vai falar do porquê as resinas compostas hoje em dia fazem tanto sucesso, né? A grande razão, na verdade, pela qual as resinas e os materiais estéticos, de uma forma geral, acabaram tendo bastante sucesso para as restaurações hoje em dia, que é a adesão em odontologia. Tá? E a adesão, por que ela é tão importante? A adesão é o princípio que faz com que a gente possa fazer as restaurações que a gente faz nos dias de hoje. Não existiria resina composta sem uma adesão eficaz. Seria mais um material que seria colocado numa cavidade similar ao amálgama, então necessitaria de repente de um preparo específico ou necessitaria de procedimentos a mais para que ela ficasse retida numa cavidade. Por conta da adesão, de como funciona o processo de adesão, a gente tem a possibilidade de fazer pequenos incrementos sem preparo nenhum. A gente pode fazer as facetas diretas que a gente faz hoje em dia, a gente pode fazer selamentos, a gente pode fazer vários tipos de procedimento que não necessitam de um preparo prévio, tá? de um preparo dentário prévio, que a gente não precisa desgastar a dente para fazer restauração especificamente. Tá? Lógico, existem os casos em que você já tem uma cavidade, então você tem que preparar, remover tecido cariado, enfim, mas você não tem a necessidade de uma geometria de preparo específica para restauração direta de resina, por exemplo. Isso só é possível por conta dos procedimentos de adesão que a gente faz. E só para não perder o costume, para a gente relembrar um pouquinho de propriedades de materiais, vocês têm que entender primeiro a diferença entre dois conceitos, tá? Que é o conceito de adesão e coesão. Ah, professor, mas não me lembro direito o que é isso, não sei o que, então vamos recapitular isso agora. Tá? O que é adesão? Adesão é quando a gente tem dois materiais ou dois corpos, vamos chamar assim, porque podem ser até do mesmo material, dependendo do momento, mas enfim, vamos colocar como dois materiais distintos que ficam em íntimo contato por conta de uma interface entre eles. Tá? Bem simples. Colar uma coisa em outra. Certo? Eu tenho o primeiro material, uma cola que forma essa interface, e um segundo material. Tá? E o que é coesão? Coesão é a resistência que existe entre as partículas do mesmo material. Então, se eu tentar separar A e B nesse exemplo, se eu, na hora de tentar separar, eu romper onde está o izinho, eu romper a interface, eu rompi a adesão. Se na hora de tentar separar, eu quebrar ou A ou B, eu tive um problema de resistência coesiva de A ou B, daquele que fraturar. Tá? Então, coesão é quando eu falo de um mesmo corpo, a resistência que faz com que aquele mesmo corpo se permaneça como um só. Tá? Então, não tem nada a ver com colar uma coisa em outra, certo? E só para a gente entender, existem vários tipos de adesão. Existe o que a gente chama de adesão química. Isso aqui eu não quero que ninguém decore, eu quero que vocês entendam só que isso foi uma evolução dentro da odontologia. Tá? Então a gente tentou, na verdade, houve uma tentativa de se conseguir todos esses tipos de adesão. A primeira delas, o primeiro tipo de adesão que a gente vai falar é a adesão química, que é
Vamos lembrar lá da química, né? Então, ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas. Então, era uma tentativa de fazer com que houvesse algum tipo de ligação química entre material restaurador e dente. Existe alguma coisa nesse sentido quando a gente pensa no cimento de ionômero de vidro, né? A adesão, o tipo de adesão que o cimento de ionômero de vidro faz se enquadra em uma adesão química, apesar de não ser uma adesão tão resistente quanto a que a gente vai conversar, que a gente consegue com sistemas adesivos e a resina composta. A gente tem a adesão física, né, que aí vai ser baseada em forças de valência secundárias, forças de Van der Waals, forças de dispersão de London, pontes de hidrogênio, coisas para lembrar lá da química. Não quero que vocês lembrem, não vou perguntar isso em prova nenhuma, mas só para vocês entenderem que existem tipos diferentes de adesão. E a curiosidade é que a lagartixa, ela anda na parede, a adesão que existe entre ela e a parede, ou entre ela e a superfície na qual ela anda, se dá por conta de forças de adesão físicas. E a gente tem a adesão mecânica. Essa sim é que a gente tem mais funcionando em odontologia, especialmente nos sistemas adesivos, né? E como funciona isso? Isso funciona por conta da penetração microscópica de um material em outro diferente. Então eu tenho irregularidades na superfície, poros, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Nesses poros a gente vai ter a penetração de um agente adesivo, né, que vai formar essa interface, e aí a gente tem um imbricamento, um microembricamento mecânico. Tá? E aí a gente tem a adesão mecânica funcionando. E se tenta fazer uma adesão, vocês se lembram na aula de resina composta, que a resina veio em 1962, mas se tenta fazer adesão às estruturas dentárias há mais tempo. Tá? Em 1949 foi lançado esse adesivo chamado Sevriton. Qual era a ideia dele? Como a gente não tinha resina composta, a ideia dele, lógico, não era aderir resina composta a dente. A ideia dele, na verdade, em princípio, era tentar unir resina acrílica, que usa para fazer dentadura, também usa para fazer os dentes da dentadura, né? Então ela tem em cores de dente. A ideia era usar essa resina para fazer as restaurações nos dentes, e aí, consequentemente, precisaria colar essas restaurações ou fazer algum tipo de adesão, já que ela não tem adesão, ela não adere ao dente, ela é um acrílico. Então, para fazer isso, se tentou usar um adesivo. A ideia desse adesivo era promover uma união química, e ele não teve sucesso. A história da adesão começou a mudar por conta de um professor chamado Michael Bonocori. Em 1955, ele publicou um método de melhorar a adesão ainda de resinas acrílicas na superfície do esmalte. Dentina ainda não funcionava bem, já vamos entender por quê. Mas a ideia do professor Bonocori, eu sempre falo que existem ideias que vêm, que a genialidade das pessoas vem na verdade de ideias simples ou de coisas que as pessoas já conhecem e tentam transpor de alguma forma para a realidade delas. O professor Bonocori ele estava vendo como era o tratamento de pintura de cascos de barco. E para tratar, antes de colocar a tinta no casco do barco, se fazia um condicionamento dessa superfície com a aplicação de um ácido. Esse ácido limpava o metal do casco do barco, ou a estrutura do casco do barco, e também fazia com que houvesse uma melhor adesão, que a pintura não ficasse soltando na água. Ele olhou isso, e aí sabe Deus como, né, veio a ideia de transpor isso para odontologia. Então ele começou a testar e visualizar a ideia de aplicar um ácido na superfície de esmalte, no caso, para poder ver o que acontecia nessa superfície de esmalte
e ver se conseguiria uma melhoria, um melhor imbricamento mecânico, ou uma melhora, ou se conseguisse algum tipo de adesão das resinas acrílicas nesses dentes. E aí ele percebeu, em 1955, que quando fazia o condicionamento ácido, ele testou vários ácidos, e o ácido escolhido que teve o melhor padrão foi o ácido fosfórico. Guardem isso, porque quando tem questões em provas a gente pede o passo a passo, e normalmente eu peço que coloque certinho qual o ácido que usou, porque existe mais de um tipo de ácido usado em odontologia. Então, qual é o ácido que foi utilizado, qual a porcentagem, concentração de ácido que foi utilizado e por quanto tempo foi utilizado. Então não se esqueçam sempre, quando tiver algum tipo de questão, que isso é imprescindível, tá? Então o que ele percebeu? Que quando ele aplicava esse ácido na superfície, ele tinha um aumento da rugosidade de superfície dos prismas de esmalte. E também havia o aumento do espaço, do tamanho do espaço que existia entre esses prismas. Então, quando ele observou isso microscopicamente, ele imaginou que seria uma boa fazer com que o esmalte ficasse preparado para receber essa restauração, ou esse material restaurador. Em 1956, houve uma primeira tentativa de adesão à dentina, mas ela foi uma tentativa de adesão frustrada. Não houve uma adesão como se esperava, ou pelo menos uma adesão como se previa a partir dos resultados que começaram a aparecer em esmalte. Em 1963, um outro cientista chamado Boyd, ele descobriu que existia uma terceira pessoa nessa jogada, chamada smear layer, ou lama dentinária. E aí começou-se a perceber que a presença dessa smear layer podia trazer algum tipo de problema no que se trata, no que diz respeito à adesão. Em 1970 se conseguiu descrever morfologicamente o que era essa smear layer, e isso é extremamente importante de ser descrito, porque essa smear layer não existe no dente. Essa smear layer ela é provocada pelo dentista durante o processo de preparo desse dente. Então, o que é essa smear layer? Essa smear layer é uma camada que se deposita sobre a dentina, formada a partir de detritos de dentina, restos de ponta diamantada, óleo de lubrificante da alta rotação. Então, é aquilo que é formado, aquilo que a gente desgasta da superfície, do nosso dente, vai para algum lugar. Um pouco é aspirado, mas um pouco se deposita sobre essa superfície da dentina remanescente. E isso que se deposita sobre a dentina remanescente influi na adesão. Isso é extremamente importante. Isso foi percebido só em 1979, quando o Fusayama decidiu que a ideia não era condicionar só esmalte ou tentar condicionar as coisas seletivamente. A ideia era fazer o que se chama condicionamento ácido total. Antes era impensado fazer um mesmo condicionamento, ou da mesma forma, ou pelo menos seguindo um padrão similar, em esmalte e dentina. Então, a partir desse momento, Fusayama ele testou e comprovou que uma das melhores, o melhor caminho para se fazer uma boa adesão em esmalte e dentina era a técnica chamada que ele batizou como condicionamento ácido total. O que é a técnica de condicionamento ácido total? É quando a gente faz o condicionamento ácido em esmalte e em dentina, utilizando o ácido fosfórico a 37%, entre 35% e 40%, mas o usual 37%, durante 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Professor, mas como que marca esse tempo? Como é que funciona isso?
Normalmente, tecnicamente, não é tão complicado de fazer. Lógico, você sempre vai ter que ter um relógio para acompanhar tempo, a marcação de tempo em odontologia é extremamente importante. A gente tem vários procedimentos que demandam 10 minutos disso, 5 minutos daquilo, 30 segundos, 1 minuto, enfim. Então a gente tem esses procedimentos que acontecem, existe essa necessidade do controle de tempo. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar sempre fazendo a aplicação do condicionamento ácido em esmalte. Você aplica tudo no esmalte. Quando você estiver mais ou menos terminando, quando você tiver terminado isso, né, dependendo do tamanho lógico da cavidade, você deve ter passado aí uns 10 segundos ou 15 segundos, e aí você vai fazer a aplicação do gel em dentina. Conta mais 15 segundos e remove tudo de uma vez só, tá? Tecnicamente é assim que a gente faz. Em 1982, e só aqui em 82, que a gente conseguiu descrever e entender por que as nossas restaurações tinham melhorado a sua adesão. Quando o Nakabayashi ele mostrou, ele publicou um artigo mostrando a formação do que ele chamou de camada híbrida. Tá? E o que era essa camada híbrida que a gente tinha? A camada híbrida era uma camada que se formava entre a dentina, o sistema adesivo, que depois ia fazer a ligação com a resina composta. Tá? Ali, o hybrid layer, que está ali o penúltimo nomezinho, né, é a camada híbrida, ela está formada bem ali. Eu tenho os tags de resina, tenho a camada híbrida, tenho o meu sistema adesivo e é só então a minha resina, né, o meu cimento resinoso, no caso, ou a minha resina composta. Tá? E para a gente entender por que essa camada híbrida é tão importante, por que ela se forma na dentina e por que antes a gente não tinha esse problema do esmalte, a gente tem que entender primeiro que esmalte e dentina são coisas diferentes. São tecidos que têm comportamento diferente porque têm composição diferente. Tá? O esmalte é 96% mineral. Tá? Ele é muito mais inorgânico do que a dentina. Tá? Sendo assim, o comportamento dele é completamente diferente, a composição é diferente, ele é um tecido mais inativo, é um tecido que tem uma impermeabilidade maior. Além disso, é o tecido que está mais distante da polpa. E estando mais distante da polpa, o risco de qualquer tipo de sensibilidade a depender do ácido que seja utilizado, ou da substância que seja utilizada para o tratamento dele, acaba sendo diminuído. Já quando a gente vê a dentina ela já é 70% mineral, eu tenho 18% de conteúdo orgânico já. Então eu tenho um tratamento diferente. Né? Já o comportamento dela é diferente. É um tecido mais ativo, é um tecido que tem túbulos, sendo assim ele tem uma permeabilidade maior e ele está muito mais próximo da polpa. Então não é tudo que você pode, digamos assim, aplicar no esmalte que você pode aplicar na dentina sem ter nenhum tipo de prejuízo, ou nenhum tipo de dano, nenhum tipo de irritação à polpa. Os principais desafios para conseguir a adesão da dentina são esses: a composição desse tecido, os túbulos e os canalículos estão presentes ali. Então, se você for colocar um ácido ou de baixo peso molecular, por exemplo, ele vai penetrar mais nesses túbulos. Então, você pode ter mais sensibilidade, porque nesses túbulos tem prolongamento de odontoblasto. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A presença da smear layer, né? Toda vez que você termina o preparo, a smear layer ela vai estar ali em cima da dentina, recobrindo essa dentina. Tá? Por um lado, para a restauração de amálgama, por exemplo, a presença da smear layer é uma coisa boa, porque ela vai agir como uma proteção obliterando esses túbulos.
Mas para a restauração de resina, ela atrapalha porque ela interfere na minha adesão. A dentina ela é mais permeável, né? Se eu tiver então uma tensão de interface adesiva ali, é um pouco mais complicado, né? Porque eu tenho uma resistência adesiva um pouco menor, e eu tenho o coeficiente de expansão térmico linear da dentina, que normalmente é muito diferente dos materiais restauradores. Então isso é um outro problema para se substituir a dentina. A substituição do esmalte é um pouco mais tranquila normalmente. Então, a smear layer, ela é uma camada que se forma a partir dos detritos e da dentina desorganizada que eu fiz durante o meu preparo. Normalmente, depois que eu uso instrumentos rotatórios. Tá? Então, guardem bem isso. O que é smear layer, porque daqui a pouco a gente vai entender o porquê da importância dela. Existem alguns fatores que a gente chama de fatores modificadores da adesão, né? O que pode influir na minha adesão. E aí eu tenho fatores que dependem de superfície, que dependem do próprio adesivo, que dependem do material restaurador, que dependem do profissional e que dependem do fabricante. Com relação à superfície, eu preciso que o meu adesivo tenha íntimo contato com a superfície, então eu preciso ter acesso ao meu preparo cavitário para poder fazer a aplicação do sistema adesivo. Eu preciso que a minha superfície esteja limpa e úmida, e isso é um desafio, tá? Não secar demais a superfície, porque uma vez que eu faço isso eu posso ter uma dificuldade em adesão, tá? Uma diminuição da resistência adesiva. Eu preciso de alta energia superficial para que as ligações aconteçam. Eu preciso de um potencial para receber uniões químicas da minha superfície. E eu preciso de uma rugosidade superficial para que eu possa ter um microembicamento mecânico. Com relação ao adesivo, é importante que ele tenha baixa tensão superficial, que ele tenha um ângulo de contato favorável, né? Vamos lá lembrar da aula lá de ângulo de contato, tá? Que ele tenha um ângulo de contato favorável, para que ele tenha um espalhamento maior e uma molhabilidade maior, tá? Que ele tenha estabilidade dimensional, que ele não expanda ou contraia demais, que ele tenha certa resistência mecânica, afinal de contas ele vai ser submetido ao ciclo mastigatório, e que seja biocompatível. Ele tem que ser biocompatível, uma vez que ele vai ser aplicado especialmente quando a gente pensar em dentina, em áreas mais profundas de dentina, que eu tenho uma proximidade muito grande com a polpa. Com relação ao material, o material restaurador propriamente dito, eles têm que ser de fácil manipulação e aplicação, né? Isso aí senão não cai nas graças do público também, né? Se for muito difícil de usar, se for muito difícil de aplicar, as pessoas vão começar a fazer isso de forma errada e aí vão ter um resultado ruim, né? A técnica adesiva tem que ser confiável, então tem que saber que funciona efetivamente, não adianta querer inventar, achar que se eu fizer de um jeito diferente do que já foi provado, que já foi testado, que eu vou ter um resultado melhor do que a encomenda, porque eu decidi fazer assim, eu acho que isso está mais certo, que é melhor. E tem que ser compatível com o material que vai ter adesão. Como assim? Vamos supor que a gente vai cimentar com um cimento resinoso um pino. Tá? O pino tem que ter adesão com o cimento tem que ter adesão com o pino, e o cimento tem que ter adesão com o dente. Tá? Então eles têm que ser compatíveis. Com relação ao nosso lado da história, né? O profissional.
a gente tem que conhecer o material que vai usar. Então, aí vai uma dica minha, toda vez tentem se atualizar, e aí congressos, normalmente os congressos com feira maior, Cioba, Ciosp, quando tem uma feira comercial mesmo, não estou falando só da parte científica, não, a parte científica é extremamente importante, mas a parte comercial, por exemplo, ela ajuda muito a conhecer material, tá? Conhecer novos materiais, e aí toda vez que você conhece um novo material é legal você procurar pesquisas a respeito dele, você procurar ler a bula desse material, né? Você procurar informações sobre esse material. Conhecer a técnica, cada material tem uma técnica de aplicação, né? Os fundamentos são basicamente os mesmos, mas a técnica varia. E não adianta só conhecer o material e a técnica, tem que fazer direito, né? E o que é fazer direito? Eu aposto que a grande maioria de vocês que tem algum tipo de restauração na boca nunca usou um isolamento absoluto, né? O dentista que fez nunca usou um isolamento absoluto para fazer. Para fazer uma correta realização do procedimento, você precisa não ignorar nenhum passo, tá? Desde o mais simples e básico que possa parecer. Então, todos os passos são importantes. Não adianta querer pular, especialmente com o argumento sensacional de mas ninguém faz, eu também não vou fazer, para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Você vai perder seu tempo porque você é diferenciado, você vai fazer direito, tá? Só por isso. Dependentes do fabricante, e aí nesse sentido a gente tem fabricantes mais confiáveis, com mais tempo de mercado, com mais pesquisa comprovando a eficácia dos seus materiais, né? Então que a gente confia muito mais, grandes empresas, né? Que a gente normalmente confia um pouco mais. É importante que essas empresas, nesses materiais que eles fornecem para a gente, que esse material tenha uma durabilidade muito grande, né? O máximo possível, né? Que ele tenha instruções claras e precisas para que você possa ler a bula, entender e poder aplicar. O custo mais baixo possível, né? Os sistemas adesivos normalmente têm um custo um pouquinho elevado, né? Quando a gente para pensar em comparação com o que quer que seja, né? Há pouco tempo atrás até teve uma brincadeira quando a gasolina subiu muito, a comparação do preço do litro da gasolina com o preço do litro do sistema adesivo. Procurem aí se vocês tiverem curiosidade, ou então entrem numa Dental Cremer da vida, vejam o preço de 4 ml de adesivo, façam uma regrinha de 3 para saber quanto custaria um litro. E vida útil, né? Eu quero que tenha uma vida útil de prateleira longa, porque como é um investimento que eu estou fazendo, não pode ter uma validade muito rápida, tá? E o que pode atrapalhar a minha adesão? A minha adesão ela pode ser atrapalhada porque eu tenho uma contração excessiva do adesivo. Lembre, o adesivo nada mais é do que uma resina fluida, tá? Bem fluida, é uma resina líquida, tá? E como toda resina, como todo polímero, eu falei na última aula, ele contrai. Então, essa contração ela tem que ser controlada. Por isso que a gente tem sistemas adesivos com carga que vão ajudar a controlar um pouquinho a contração, tá? A smear layer, a presença da smear layer atrapalha a adesão, tá? E a gente vai explicar isso para vocês. A capacidade de molhamento do meu adesivo, um adesivo que não tem um bom molhamento, que não espalha direito. O coeficiente de expansão térmico linear muito diferente dos tecidos dentários. E forças oclusais que não sejam consideradas normais. Paciente que tem uma parafunção, por exemplo, um bruxismo acentuado,
e esse paciente ele vai conseguir deslocar qualquer peça protética que você faça, qualquer restauração direta que você faça, ele tem a possibilidade de fazer isso, não há força de adesão que aguente ao estresse do ciclo mastigatório em parafunção. E a gente normalmente classifica os adesivos de 4 jeitos. Né? O mais didático, e é o que eu vou falar para vocês, é uma classificação mais cronológica, tá? Que é a classificação por gerações. Aí a gente tem a classificação pela necessidade ou não de condicionamento ácido, pelo tipo de sistema de ativação dele, como é a polimerização acontece, e pela técnica de utilização desse sistema adesivo. Então a gente vai começar falando dos adesivos de primeira geração. Na primeira geração a gente tem aquele Cevriton, tá? E o Cervident, que são os dois primeiros adesivos que a gente tem. A resistência adesiva era bem baixinha, de 15 a 20 megapascal em esmalte, de 2 a 3 megapascal em dentina. A união era através de uma reação de quelação de cálcio. Tá? E aí você tinha o sistema apresentado com o adesivo, esse que está no meio, e ali a resina acrílica, que era o material restaurador. Era um pó líquido, você faz a mistura e você faz a restauração. Mas elas não tiveram uma adesão considerada suficientemente boa, né? Porque as restaurações continuavam caindo, continuavam não ficando, a adesão efetivamente não acontecia. Na segunda geração, foi de novo ainda uma insistência em tentar uma adesão química. Só que dessa vez, como a gente já conhecia a smear layer, a adesão química foi tentada a smear layer, usando grupos fosfato que tinham na minha resina líquida, né, minha resina fluida, com o grupo cálcio que tinha na smear layer. O que a gente teve? Valores de adesão baixíssimos, né, quando a gente, especialmente em dentina, de 1 a 5 megapascal. Mas em esmalte, bons valores de adesão. Então já começou alguma coisa a não precisar ser jogada fora, né, vamos dizer assim. A gente tem alguns exemplos comerciais, algumas marcas dessas ainda existem no mercado, como evoluções, é lógico, não de segunda geração, mas como evoluções. O Clearfield da Curaray ainda existe, mas é um outro nome. Scott Bond da 3M ainda existe, mas não que seja um outro nome, mas por exemplo, o Clearfield Bond System F ali, agora é Clearfield SE Bond. O Scott Bond é Scott Bond Multipurpose. O Bond Light da Care não existe mais e o Dentin Bonding Agent da Johnson também não existe mais. Então, aqui só para exemplificar, dois tipos de adesivo de segunda geração. Na terceira geração, a ideia ainda era usar como substrato a smear layer. Para isso se tentou tratar e infiltrar essa smear layer por meio de um condicionamento com um primer acídico, com alguma coisa, um ácido mais fraco na dentina. Eu usava monômeros acídicos nessa dentina para tentar tratar e infiltrar, usar a smear layer como base, substrato de adesão. Tá? Aqui a gente teve o primeiro adesivo reconhecido pela American Dental Association. Lembram lá que eu falei para vocês sobre os adesivos, sobre a chancela da ADA, né? Que isso é extremamente importante para o material restaurador. Alguns outros exemplos, o Prisma Universal Bond, o primeiro que foi reconhecido, o Scott Bond 2. Então aqui a gente tem o Scott Bond e um outro exemplo que é o Syntac, que era o Syntac da Ivoclar. Qual era o grande erro dessas gerações até então? O grande erro dessas gerações não era o sistema adesivo em si. A grande falha foi na análise de qual substrato seria melhor para aderir. Na quarta geração, isso foi consertado. E como que isso foi consertado?
por conta do condicionamento ácido total. Lembra que eu falei para vocês? O condicionamento ácido total, ele promovia o condicionamento do esmalte e o da dentina. Na dentina, como ele funcionava? Ele removia toda a smear layer, desmineralizava aquela dentina subjacente que estava para baixo da smear layer. E essa dentina desmineralizada que era o meu substrato para adesão. E como é que por que é que na verdade a gente tinha uma dificuldade nas segunda e terceira geração com adesão, com valores tão baixos em dentina? Primeiro, porque não era na dentina, era na smear layer. E segundo, quando você vai fazer a análise do porquê fraturou, onde fraturou, você não teve uma ruptura adesiva, na verdade. O que você teve foi uma ruptura coesiva da smear layer. A smear layer não tem uma boa resistência mecânica. Né? Imagine que ela é só uma lama dentinária. Né? Como lama dentinária, qual a resistência mecânica que uma lama tem? Basicamente nenhuma. Né? Então, por isso que eles não tiveram sucesso, na verdade. Os adesivos de quarta geração, eles têm na sua composição o sistema como um todo o ácido, fosfórico 37%, que é lavado depois do condicionamento, monômeros acídicos, que são monômeros que a gente vai chamar, que é o segundo líquidozinho, né? Primeiro a gente passa o gel de ácido, depois a gente vai passar esses monômeros, que é o que a gente chama de primer, e depois a gente vai usar a resina fluida, que é com carga ou sem carga, que é o bond. O primer, ele tem a função de ter uma parte dele que se conecta à dentina, é uma parte que tem mais afinidade para a matéria orgânica, então é mais hidrofílica, e uma parte que é hidrofóbica, que tem mais afinidade para resina, que é a resina fluida. Ela faz esse papel, é o papel do primer na adesão. Nessa quarta geração a gente tem o condicionamento ácido de esmalte e dentina acontecendo. E como funciona isso? Né? No condicionamento ácido do esmalte, as funções da aplicação do ácido são limpar, remover smear layer, se ela existir, aumentar a rugosidade da superfície e a energia da superfície. Na dentina, aumentar a porosidade intertubular para que o monômero possa infiltrar, remover completamente a smear layer, desmineralizar aquela dentina que está embaixo da smear layer e expor as fibras colágenas para que depois e desobstruir e ampliar a luz dos túbulos dentinários, para que o primer possa penetrar, o primer possa impregnar. Então o primer ele vai impregnar essas fibras colágenas, ele vai penetrar nesses túbulos dentinários para fazer a grande revolução que existiu na odontologia adesiva, que é a formação da camada híbrida. Tá? O que é então essa bendita dessa camada híbrida? É uma mistura que acontece em nível molecular desse colágeno que foi exposto no meu condicionamento ácido e dos polímeros resinosos que impregnaram esse colágeno. E ela acontece na subsuperfície da dentina condicionada quando eu tenho essa polimerização desses polímeros resinosos que eu coloquei, desses antismonômeros resinosos que impregnaram as fibras colágenas. Certo? Complicado, mais ou menos. Então, vamos ver como é que isso funciona para a gente entender isso melhor. Quando a gente faz um condicionamento ácido da dentina, a gente expõe várias fibras colágenas. Quando a gente expõe essas fibras colágenas, a gente vai aplicar, logo depois do condicionamento ácido, a gente expôs as fibras colágenas, a gente vai aplicar o primer. Esse primer, ele vai impregnar em todas essas fibras colágenas e ele vai penetrar nos túbulos dentinários, fazendo tags de resina.
Quando eu aplico, depois do primer, aplico o sistema adesivo e faço a polimerização do sistema adesivo, eu tenho uma camada que ela não é só inorgânica, ela tem fibra colágena impregnada por adesivo, então ela é uma camada que é híbrida, de mais de um material. Tá? Como vocês sabem, eu sempre gosto de pôr exemplos gastronômicos. Então, para a gente entender, seria como se eu tivesse as fibras colágenas impregnadas por um adesivo. Elas não é mais só adesivo, ele não é mais só fibra colágena. Eu tenho as fibras colágenas impregnadas pelo adesivo. Só que aí tem um passo extremamente importante, que é a manutenção da umidade dentinária. A dentina tem que estar úmida. Se ela não estiver úmida, se ela estiver ressecada, eu vou ter o colabamento das fibras colágenas. Então, todas aquelas fibras que estavam em pezinhas lá prontas para receber o meu sistema adesivo, se elas não tiverem água para sustentá-las em posição, se elas não tiverem a umidade para sustentá-las em posição, se elas forem ressecadas, elas colabam. E quais são os problemas disso? Primeiro, não tem uma boa qualidade, não tem uma altura ali de camada híbrida para ser realizada, para ser feita. E esse colabamento também diminui, oblitera a entrada dos túbulos dentinários. Então, além de me atrapalhar em termos de tamanho de camada híbrida, me atrapalha também na formação dos tags de resina. Tá? E, professor, mas como é que eu vou saber se eu sequei demais ou não a dentina? Então, aí vão alguns macetes. Primeiro deles, você vai fazer a lavagem e na hora de secar, você não vai secar a dentina com jato de ar como você seca o esmalte. O esmalte pode ser secado com jato de ar, que não tem problema nenhum. Mas a dentina você não pode ressecar com jato de ar. Para você secar a dentina, você vai usar pontas de papel absorventes. Como assim, professor? Que pontas de papel absorvente são essas? Bom, você vai pegar filtro de café de papel, esses filtro Melita da vida, qualquer um que seja mais barato ter no mercado. Você vai pegar esse filtro de papel. Você pode ou pegar uma tesourinha e picotar ele em pedaços bem pequenininhos, faz saquinhos e esteriliza, e você vai ter esse papel, e esse papel que você vai fazer a secagem, ou você pega um daqueles perfuradores para pasta, aquele que faz 2 furos, né? E você fica fazendo, igual faz confete, você fica fazendo confete de papel absorvente, de papel filtro, e depois você separa em pacotinhos e esteriliza. Tá? Esse é o jeito mais simples que eu conheço para fazer isso. Existem coisas, né, materiais vendidos para isso, um deles chamado pelletinha, como se fosse uma mini esponjinha, parece um isoporzinho pequenininho que você usa para secar, mas essa técnica com papel funciona bem. Tá? Como é que eu normalmente faço? Quando eu vou fazer a secagem, eu pego a cavidade, encho a cavidade com os papelzinho primeiro, seco o esmalte e depois eu tiro o papel e continuo secando. Qual é a cara que eu quero ver da dentina? Não quero ver nada empoçado, então nada para o lado esquerdo aqui empoçado, não quero ver água. Eu não quero ver também ela seca e sem brilho, eu quero vê-la úmida. Tá? Então a dentina tem que estar úmida. Como que eu vou saber? Ela tem um leve brilho sem ter acúmulo de líquido em lugar nenhum. Tá? Esses adesivos de quarta geração até hoje são usados. E até hoje são o que a gente reconhece como padrão ouro de sistemas adesivos. Tá? O OptiBond FL é bem fácil de achar. A Carol veio para o Brasil agora e trouxe ele, e ele é considerado o melhor adesivo do mundo. Ele é um pouquinho mais caro do que os outros, mas
ele é um volume muito maior do que os outros que a gente tem, né? Os adesivos normalmente tem 4 ml e aqui a gente tem 8 ml em cada frasquinho, né, de primer e bond. Então você tem um volume muito maior de adesivo. Ele custa em torno aí de uns R$ 500 mais ou menos, quando eu tinha visto a última vez, tá? Na quinta geração a gente passa a não ter nenhum tipo de revolução mais em termos de ideia de tratamento. O que a gente passa a ter é tentativas de simplificar esses passos e ganhar um pouco mais de tempo. Então a ideia foi juntar primer e bond no mesmo frasco. Então ao invés de você passar o ácido, depois passar o primer, depois passar o adesivo, você vai passar o ácido e depois no outro frasco já vai ter o primer e o bond para passar de uma vez só. A ideia é diminuir um passo clínico, foi diminuir um passo clínico, mas são mais sensíveis às variações de técnica. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de solvente envolvido. Solvente à base de acetona, solvente à base de álcool, e aí o evaporar o excesso de adesivo pode ficar comprometido. Então primeiro eu faço a aplicação do condicionamento ácido e depois a aplicação do adesivo, né, primer e bond, que estão no mesmo frasco. Dominou por muito tempo, foram os adesivos mais vendidos e que dominaram aí o mercado. Os exemplos comerciais aí tem um monte. O single bond foi um adesivo que vendeu assim muito, muito mesmo. Um adesivo que foi, se duvidar, talvez o queridinho aí durante muito tempo aí, vai. Ele foi bastante utilizado, mas em termos de resistência adesiva, os adesivos de quarta geração ainda são melhores. Na sexta geração, qual foi a ideia da sexta geração? A ideia da sexta geração foi incorporar o ácido a essa mistura, né? Então, como foi feito isso? É o que a gente chama dos adesivos autocondicionantes. Eles eliminam o condicionamento ácido da dentina. E a ideia foi sensacional, né? Porque qual é a parte mais complexa de todo o processo de adesão? Conseguir adesão à dentina. Se a gente pegar no adesivo de quarta geração, que é o que consegue o melhor resultado, qual é a parte mais difícil do processo todo? É fazer adesão à dentina, porque durante o processo de adesão à dentina, para conseguir adesão à dentina, a gente tem que fazer o condicionamento ácido, lavar, secar, mas não secar muito, deixar úmido. Esse deixar úmido, ele pode trazer muitas interpretações. O que às vezes eu considero como úmido, para outras pessoas que estão fazendo, que não têm experiência ou que têm uma experiência diferente, está ressecado demais. E não existe uma prova para isso, para chegar, não, úmido não tem uma mensuração exata de umidade, né? O que é úmido? Não existe uma mensuração exata para isso. Então a ideia é eliminar esse passo. Então você faria só o condicionamento ácido em esmalte e depois você trabalharia com um primer acídico para a dentina e o outro frasco com o bond. Esses aqui dentro dos autocondicionantes são o padrão ouro. Tá? Aqui você tem uma sensibilidade menor de técnica, tem o número de passos clínicos diminuído porque você não tem o condicionamento ácido da dentina, se você for comparar com a quarta geração, mas tem um pouquinho de menor resistência adesiva, nada que comprometa a utilização desse sistema adesivo. Primeiro, então, a gente faz o ácido, pensando na dentina aqui só, tá? Porque primeiro o ácido no esmalte, ele sempre vai se manter. Primeiro a gente faz a aplicação do primer ácido e depois do adesivo, né, na dentina. Sem precisar colocar ácido, sem precisar lavar, sem precisar secar sem excesso, né, sem precisar manter a umidade. Tudo isso é feito de uma vez só.
Na sexta geração a gente tem lá o Clearfield SE Bond 2, que é o padrão ouro para esse tipo de sistema adesivo. Então, se você tiver que escolher entre adesivos para usar em termos de confiabilidade, você vai procurar ou Clearfield SE Bond ou você vai procurar o OptiBond FL. Tá? Eu não estou dizendo que os outros adesivos não prestam, que você não deve usar. Muito pelo contrário, eu acho que você pode usar sem problema nenhum. Mas existem casos em que você tem uma dificuldade muito grande, ou a adesão é bastante complicada, um substrato mais difícil, uma dentina mais esclerosada, ou um substrato mais complicado para aderir, um dente que você já fez a restauração e ela descolou mais de uma vez. Não estou dizendo que resolva isso, mas é uma tentativa, né? Se for para tentar com o que a gente tem de melhor, tá bom? E aí, para a próxima geração, a ideia foi de novo facilitar, diminuir passos, né? E aí foram de novo, são autocondicionantes, só que aí em frasco único, para diminuir ainda mais a sensibilidade de técnica e os passos clínicos. Então o primer ácido e o adesivo estão no mesmo frasco. Você só vai fazer o condicionamento ácido do esmalte e depois aplicar o adesivo. Você não precisa mais fazer em duas etapas. Se você for usar esse tipo de adesivo, você não precisa mais fazer isso em duas etapas para ganhar mais um pouquinho de tempo. Eu não sei até que ponto esse tempo vale a pena se você tiver uma decimentação ou se você tiver um descolamento de uma restauração. Mas, dependendo do caso, você consegue sem problema nenhum. Esses aqui hoje são os queridinhos do mercado, tá? Porque são mais fáceis, porque, querendo ou não, o dentista busca o que é mais fácil, não necessariamente o que é melhor, na grande maioria dos casos. E aí você vai ter todos os que são chamados de universal. E aí você vai ter um monte, tá? Aí tem alguns exemplos, são bons adesivos, também tem bom funcionamento, não tem problema de você utilizar. Esses aqui você pode utilizar, por exemplo, pela técnica do condicionamento ácido total também. Você tem essa escolha, você pode condicionar a dentina se você quiser, não tem problema, tá? Só que aí ele vira um adesivo normal, você não tem mais o controle ali, ou a facilidade, melhor dizendo, de pular um passo, né? Você não está pulando passo nenhum. Para a gente classificar esses adesivos quanto ao condicionamento ácido, a gente vai chamar eles ou de autocondicionantes ou que necessitam de condicionamento ácido prévio. Tá? Os que são autocondicionantes são esses da sexta e sétima geração e todos os outros precisam de condicionamento ácido prévio. Tá? Isso a gente está falando sempre em dentina, esmalte, todos eles têm que fazer condicionamento ácido. Com relação ao sistema de ativação, eles podem ser fotopolimerizáveis, podem ser quimicamente polimerizados ou de polimerização dual. Você tem um início fotopolimerizável e depois a reação química continua acontecendo. Quanto à técnica de utilização, eles podem ser de 1, 2 ou 3 passos. Tá? Isso aí um passo, os de sétima geração, que você tem tudo dentro do mesmo frasco. De 2 passos, tem mais de um, né? E de 3 passos, é que tem primer ácido separado do primer separado do adesivo, tá bom? De 2 passos seria o que tem o primer acídico e o bond separado só, mas que você ainda não precisa fazer o condicionamento da dentina, que ele já é autocondicionante. Para que a gente indica a realização do procedimento adesivo, né? O procedimento adesivo você vai usar toda vez que você for utilizar uma resina composta ou um cimento resinoso ou qualquer coisa que o valha. Tá? Então você vai utilizar toda vez que você for fazer uma restauração em resina, toda vez que você for cuidar de restaurações ou for realizar restaurações cervicais ou até
para fazer um selamento dessa região cervical, uma lesão de abfração, por exemplo, tá? Para cimentar restaurações indiretas, em caso de hipersensibilidade dentinária, pode ser um jeito de você obliterar túbulos, para colar fragmentos dentários, para mascarar qualquer tipo de descoloração, onde você vai fazer uma faceta por cima desses dentes. Se não fosse o sistema adesivo, faceta seria impossível de fazer, né? Selamento de fóssulas e fissuras, onde você vai precisar fazer a aplicação do sistema adesivo para fazer qualquer tipo de reparo, seja em resina, cerâmica ou amálgama, a gente pode utilizar para fazer recontornamentos dentais, para colar brackets, para fazer splintagem. O que é splintagem? Juntar, por exemplo, o paciente tem doença periodontal e aí ele tem 2, 3 dentes com mobilidade. Às vezes a gente splinta eles, junta eles com resina ou com alguma outra coisa do tipo, e aí a gente tem tudo isso formando ajudando a distribuir carga, né, entre esses dentes. Para fechar diastemas, também outra coisa que seria impossível de fazer se a gente não tivesse sistema adesivo, e para fazer o selamento apical, que a gente conversou na aula de resina composta também. Tudo que faz na resina composta a gente pode pensar aí também. Para fazer um caso como esse, de substituição de restaurações por lentes de contato, que são as queridinhas do momento, né, já passou um pouquinho a moda até, mas ainda um tratamento que é bastante procurado, só é possível fazer isso por conta da adesão. Não existisse adesão, não teria como ser feito esse tipo de coisa, ser feito esse tipo de tratamento. Tá? São peças bem finas de cerâmica que são coladas, literalmente coladas, numa estrutura dentária. Tá? E elas só são confiáveis, a gente só pode fazer isso hoje em dia, isso só é confiável hoje em dia, porque os sistemas adesivos evoluíram e o nosso conhecimento acerca de adesão evoluiu muito, certo? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e espero que a gente se veja em breve aí. Cuidem-se e até logo.